Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Karine, eu sou criadora do blog Segredo Digital. Nesse canal eu vou estar dividindo com vocês todas as minhas experiências com a maternidade, dando dicas, compartilhando com vocês os meus conhecimentos técnicos em tudo sobre maternidade, interagir com vocês. Eu quero que vocês compartilhem comigo a experiência de vocês, assim como eu vou compartilhar a minha. Sou extremamente apaixonada pela maternidade, então eu criei esse canal para mim estar passando experiências, acatando experiências de vocês e pra gente criar aquele vínculo, criar novas amizades, trocar experiência, aquilo que ajudar mamãezinhas novas que estão vindo por aí. Então, se você é mamãe de primeira viagem, se você tem um bebê pequeno, se você acabou de ter um bebê ou se não você tá planejando, fica comigo aqui, se inscreve no meu canal e vamos comigo, que aqui vai ter muitas dicas boas pra você. Então roda a vinheta e vamos comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, primeiramente nesse primeiro vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu resolvi começar o meu canal relatando o meu parto para vocês. Então, primeiramente, eu vou tentar fazer um breve resumo de como foi o meu parto, porque foi um parto meio complicadinho, porque eu tive pressão alta no final da minha gestação. Então, eu vou começar dando uma resumida nele, que foi um parto bem complicado. No final da minha gestação, por volta de 35 semanas, eu comecei a ter pressão alta. Todas as vezes que eu ia, passava em pronto-socorro, alguma coisa, a minha pressão começou a subir, era 14/9, 15. E a minha médica começou a me pedir vários exames, começou a me passar medicação, eu comecei a tomar metildopa de 8 em 8 horas na próxima consulta, porque no final da gestação a gente começa a ter consulta uma vez por semana. Então todas as vezes que eu ia fazer consulta com ela, eu estava com a pressão alta. Então ela começou a me passar a medicação metildopa. E, nossa, foi uma fase muito ruim, porque eu tinha que ter aquele controle, né, da minha pressão, eu tinha que estar ferindo a pressão o tempo inteiro. Eu comecei a tomar remédio de 8 em 8 horas, o metildopa, pra quem não sabe, é um remédio de hipertensão, no caso, para gestante. Comecei a tomar de 8 em 8 horas, depois comecei a tomar de 6 em 6, comecei a tomar de 4 em 4, e mesmo assim a minha pressão não estabilizava. Quando eu fiz 38 semanas de gestação, eu lembro que na verdade eu fiz 38 semanas numa quarta-feira, e num dia anterior eu tinha consulta com a minha médica. E nessa consulta, na verdade eu esqueci, eu tinha consulta na terça-feira, quando eu tava de 37, eu ia fazer 38 semanas ainda. A minha médica me ligou na quarta-feira, porque eu tinha perdido a minha consulta de terça. Aí ela falou bem assim: Karine, você esqueceu da sua consulta, eu tô aqui no hospital, se você quiser você pode vir consultar comigo aqui. Aí tá bom, então eu fui direto na maternidade pra consultar com a minha médica. E aí, chegando lá, né, passei pelo pronto-socorro, e mesmo assim, né, cheguei lá, passei pelo PS, tava com pressão alta. Ela me encaminhou já pra fazer cardiotoco. E fiz vários exames pra ver se eu tava, porque quem tá com pressão alta é perigoso desenvolver a pré-eclâmpsia. Então eu fiz uma série de exames, de urina, por exemplo, porque é muito complicado se uma pessoa faz exame de urina e você tá liberando proteína na urina. Então isso pode desenvolver a pré-eclâmpsia, mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar melhor sobre isso. Então eu fiz um monte de exame, fiz vários exames e tal. Aí eu retornei com a médica falou bem assim: Karine, você não quer fazer a sua cesárea hoje? Porque nessa situação que você tá, os teus exames estão normais, né? Mas, porém,
a gente não pode esperar muito, porque se a sua pressão subir, digamos, para 15/9, a gente tem que fazer uma cesárea de emergência, porque é muito perigoso no caso, né? E aí eu, inteligente, que na verdade assim eu não tava, sabe quando você não tá preparada ainda para aquele assunto, né? Aí eu peguei e falei, eu olhei pro meu marido tava junto comigo, olhei pra ele e falei, não, falei ela bem assim, a gente só pode esperar mais uma semana. Isso era numa quarta-feira, eu falei pra ela, não dá pra ser final de semana, porque aí na minha cabeça, né, a minha mãe mora em Curitiba, eu queria que minha mãe estivesse aqui, né, pra participar desse momento, eu não tava preparada, pra começar não tava preparada, e eu queria limpar o meu armário, porque a gente, né, depois que a criança tá em casa, a gente fica sem tempo, né, de fazer muita coisa em casa, daí você vai, digamos, ou passar por uma cesárea, ou senão você vai ter que tá cuidando do bebê. E eu porque queria esperar minha mãe chegar e esperar. E eu queria voltar embora pra eu limpar meus armários. Enfim, aí meu marido ficou bem pé às 7 horas da noite. Se você quiser, você pode comer, isso era umas 4 horas da tarde. Se você quiser, você pode comer, ir pra sua casa buscar suas coisas, quando for umas 9 horas eu faço a sua cesárea. E eu, não. Aí beleza, eu falei que eu não queria, Aí eu perguntei pra ela se não dava final de semana, ela falou que não podia no final de semana porque era aniversário do filho dela, ela não ia estar de plantão. Então tá, eu peguei e marquei, deixei marcado, agendado a minha cesárea pra próxima terça-feira, onde eu ia quase fazer 39 semanas. Aí eu voltei pra casa, feliz, né, muito feliz, e falei com a minha mãe e tal, né, sobre isso. Meu marido ficou pé da vida, falou, por que você já não fez logo? Porque você tá desse jeito aí, tem que ficar ferindo pressão o tempo inteiro. Aí no final da gestação a gente sabe que a gente fica pesado, a gente fica, né, tipo, tendo que... Pra dormir é ruim, porque você tá deitado, você não mal consegue levantar, porque é muito peso, você tem que estar se escorando, né, literalmente nas coisas. Você pra virar, digamos assim, pra você virar quando você tá dormindo, você leva a barriga, depois vira conforme você pode. Então no final da gestação é bem complicado. E aí eu falei com a minha mãe, né, contei pra ela o que tinha acontecido, ela falou bem assim, Karine, por que você não fez a sua, né, não escutou a doutora e não fez a tua cesárea? Eu ia, né, se eu soubesse que você tinha sido internada, eu ia, né, aí até no outro dia cedo eu tava aí junto com você. Ela falou bem assim, outra, sexta-feira tem mudança de lua, vai que ele inventa de nascer antes da hora, né? Aí eu falei, não, né, que isso, eu não acredito nessas coisas. Gente, escuta a mãe de vocês e escuta a médica de vocês. Quando vocês passarem por esse... Passou quarta-feira, quando chegou na quinta, de quinta pra sexta eu não consegui dormir. Eu tava com muita dor de cabeça. Eu tava com o nariz entupido. Daí a gente sabe que no final da gestação, de estar com o nariz entupido, aí eu tava com o nariz entupido, com aquela dor de cabeça que eu não aguentava. Eu fiquei a noite inteira com aquela dor e com aquele incômodo, aquele desconforto, e virava pra cá, virava pra lá. E eu não consegui dormir a noite inteira. Quando chegou por volta de umas 6 horas da manhã, 6? Acho que era 6 horas, 5:30 mais ou menos. Eu levantei e peguei uma amoxicilina e tomei um Dorflex e falei, ai, seja o que Deus quiser, né? Entreguei na mão de Deus e falei, ai, pai, eu não aguento mais. Peguei e tomei a amoxicilina e o Dorflex, e aí eu acabei dormindo. Meu marido saiu pra trabalhar e acabei dormindo. E aí, quando eu acordei, era quase 9 horas da manhã. Era tipo umas 10:50 por aí. Eu acordei. E quando eu tava deitada, eu me deu vontade de espirrar. Quando eu espirrei, eu fiz xixi na calça, literalmente. Aí eu levantei, quando eu cheguei no banheiro, eu olhei para minhas pernas, estava ensanguentada. Tinha muito sangue nas minhas pernas, eu fiquei desesperada, eu sozinha em casa. Aí eu logo mandei mensagem para minha médica e ela falou assim, Karine, arruma tuas coisas e vai pra maternidade. Só que isso era 9 horas da manhã. Meu marido tava trabalhando e ele ficava, digamos, com o celular
Eu falava pra ele, né, ficar com o celular sem deixar pra tocar, porque, né, no final da gestação, tipo, o hospital era longe e a gente, né, nunca se sabe. Eu só tenho só ele aqui, digamos, pra me socorrer, caso ocorresse alguma coisa. Então, nesse dia, ele tava atendendo o paciente, deixou o celular pra vibrar e eu liguei pra ele. E eu desesperada, não sabia o que eu fazia, porque geralmente eu sei que quando estoura a bolsa, né, tipo, de uma grávida, sai líquido. E o meu saiu muito sangue, eu fiquei desesperada. E aí eu comecei a ligar pra ele e tal, até que uma hora ele atendeu e consegui falar com ele. E ele trabalha, tipo, perto daqui, que dá, digamos, uns 10 minutos. E pra ajudar, ele pegou o trânsito e conseguiu chegar aqui em casa, tipo, uma hora depois. Aí a gente pegou trânsito pra ir pro hospital de volta. Resumindo, eu cheguei no hospital, já era meio-dia. Quando eu cheguei no hospital, a médica já me fez um toque. Aquele toque, assim, que você vai lá nas estrelas e volta. E aí, tipo, tava saindo muito sangue de mim. E eu fiquei até com vergonha, assim, porque quando eu levantei começou a cair sangue, assim, tipo, até na escada da maca. Ela, não, Karine, pode ficar tranquila, porque é normal. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu já tava com 2 dedos de dilatação. E aí eu já fui... eles me levaram para uma sala de observação, falando que eu teria que aguardar sala para fazer a minha cesárea. Quando eu cheguei no hospital, eles já me colocaram uma fralda. E como era mudança de lua, eu não sei se foi por esse motivo, como era mudança de lua, todo mundo inventou de parir no mesmo dia. Então eu tive que ficar esperando bastante pra isso acontecer. E eu com aquela dor de cabeça, eu com o nariz entupido, daí eles já, como eu iria fazer cesárea, eu não podia nem tomar água, daí pense, você com o nariz entupido, tendo que ficar com a boca aberta, digamos, sem tomar água e a boca secava. Nossa, pensa num dia terrível. E aí fizeram um cardiotoco, me deram remédio pra dor de cabeça e tal. Aí a minha médica me ligou, porque eu fui atendida por uma plantonista do hospital. Ela me ligou falando pra eu falar com a médica pra ver se ela deixava eu comer, pra ela ver certinho que horário que ela ia conseguir fazer a minha cesárea, pra ver se eu poderia comer, né? Porque às vezes ia demorar e eu tinha comido, tipo, um dia anterior ainda e já tava, tipo, até de tarde já sem comer. Aí só que a médica também não sabia o horário que ia liberar a sala pra ela conseguir. E a minha médica, eu fiz o meu pré-natal todo, tipo, pra quem conhece São Paulo, eu moro em Barueri, São Paulo, e eu fiz o meu pré-natal na zona leste de São Paulo, tipo, na zona leste não, eu fiz o meu pré-natal, tipo, bem longe daqui, porque eu queria ter meu parto com uma doutora, que é bem indicada aqui em alguns hospitais. E ela me ligou, falou pra mim que ela tava num outro hospital fazendo um parto, que ela não iria conseguir chegar e ir pra fazer o meu. Como eu fui internada meio-dia, eu fiquei bem até por volta de 2 horas da tarde. Depois das 2, eu comecei a ter dor. Comecei a ter contração. Comecei a ter muita contração e, tipo, foi aumentando. E quando chegou 6 horas da tarde, que eles me levaram pra me preparar pra fazer o parto. Nisso, quando eu cheguei lá pra me preparar, meu marido foi se arrumar pra um lado, eu fui, tipo, já pra próximo do centro cirúrgico, me fizeram tomar banho. Eu fui tomar banho, só que ninguém, digamos, tava ali eu tava com muita dor, eu fui pro banheiro, assim, sozinha. Eu não conseguia nem ligar, eu não tava, digamos assim, nem conseguindo raciocinar direito, eu não conseguia nem ligar o chuveiro. Eu consegui ligar o chuveiro ali, tipo, mal e porcamente, dizendo o português correto assim, consegui ligar o chuveiro na
na água gelada, assim, tipo, me lavei do jeito que deu ali, deitei de volta na cama, e aí eu tava com muita dor, eu tava eu tava com uma contração atrás da outra, meu marido tava até cronometrando ali, e eu já não conseguia nem falar, porque quem passa por essa fase sabe que a única coisa que a gente quer nessa hora de dor, a gente quer, tipo, se concentrar na nossa dor ali. Você não quer escutar ninguém, você não quer falar, você quer, tipo, parece que você quer entrar numa bolha e você quer... Parece que você consegue controlar a sua dor assim, dessa forma. E aí eu não queria nem que falassem comigo. Aí meu marido tava até cronometrando ali as minhas contrações, que eu tava tipo menos de 5 em 5 minutos. Eu já tava, menos de 5 minutos eu já tava tendo uma atrás da outra. E aí nisso veio o anestesista falar comigo, mas confesso que eu não me lembro de nada, porque só quem passa por isso, né, pela dor do parto, a gente sabe que a gente não... nesse momento a gente só quer respirar, você quer, tipo, entrar, parece que numa bolha, você quer controlar, parece que a gente ficando sozinha ali, tipo, pensando na sua dor, parece que a gente consegue controlar. É uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Eu não queria nem, na verdade, eu não queria nem que o meu marido, na verdade, eu não queria nem que o meu marido conversasse comigo, né? Porque a gente sabe, na verdade, o meu desejo do meu coração eu queria ter um parto normal. Tipo, o meu marido é fisioterapeuta, então, tipo, o meu maior desejo era ter um parto normal, ter assistência dele, né? Tipo, ele me acompanhando, me ajudando a fazer exercício, eu poder usufruir, digamos assim, de um chuveiro, de uma banheira, de uma bola, poder andar. Só que na situação que eu tava com pressão alta, eu tava com muita dor de cabeça, eu não podia levantar, eu tava de fralda, eu tava sangrando, então pra mim foi uma situação muito ruim. Então, o anestesista, tipo, o anestesista explicou todo o procedimento, mas eu não escutei nada, né, porque eu queria dar uma voadora nele, porque ele olhou pra mim e falou assim: você tá com dor? Porque você tá com uma cara de sofrência. Só eu, tipo, nem respondi, né, porque era desnecessário. Eu ia aí com os 2 pés no peito dele nessa hora. Enfim. E aí me levaram pra sala de cirurgia e falaram, quando me mudaram de maca, eu senti que saiu alguma coisa de mim assim. Aí as meninas, na hora de passar sonda, falou, doutora, você viu que tá saindo mecônio? Aí a doutora falou não, ela falou, tá, ou seja, o bebê já tinha, como demorou bastante, né, tipo, minha bolsa estourou 9 horas da manhã e eu tive que esperar bastante pra fazer a minha cesárea. Ele já tinha feito até cocô dentro de mim. Fizeram a minha cesárea, meu marido tava ali acompanhando tudo. Quando tiraram ele tava com a cabecinha bem torta, ele tava com a cabecinha bem tortinha. A cabeça dele era pontuda aqui bem inchado, o olhinho dele nem abria. Aí eu fiquei desesperada, porque quando a gente é pai e mãe de primeira viagem, a gente não sabe, né? A gente só pensou assim, ele deve ter alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Aí eu vi que a pediatra pegou ele e começou a palpar já a cabecinha dele e só falou pra mim, ó, mamãe, a gente vai ter que fazer alguns exames, né, que ele nasceu com a cabecinha assim, mas não se preocupe, porque provavelmente é porque ele tava já bem encaixado pra nascer. Aí a cabecinha vai, né, tipo, a gente sabe que no parto normal, a cabecinha do bebê vai se moldando conforme ele vai se encaixando, a cabeça vai se moldando pra se encaixar pra nascer. Nisso eu fiquei mais tranquila, daí eles tiveram que aspirar ele também, porque ele tava com a boquinha toda verde, né, que no caso, como ele já tinha feito cocô, mas graças a Deus, tipo, ele não tinha engolido, porque é muito perigoso também, quando a criança, tipo, faz cocô e acaba engolindo, pode ter infecção, mas no caso dele não foi, ele só chegou até a boca mesmo e não passou disso. Aí, nisso, levaram ele. O meu pós-parto também foi bem difícil, eu falava pra ele, pós-parto assim, tipo, depois do ato ali, do parto mesmo. Eu falava pro anestesista, me dá outra anestesia, porque eu não aguentava de dor. E ele falava assim, se eu te dar mais uma anestesia, você vai ter que ficar aqui, né, tipo, na recuperação pós-anestésica. Aí eu, não, melhor não.
Aí só sei que eu tive ele, era 10 para as 7 da noite, isso que foi um hospital particular, convênio, e fui pro quarto, era por volta de 10 e pouquinho, 10 e pouco da noite, alguma coisa assim. Era isso mesmo. Então é isso, gente. O meu parto foi bem complicado. Eu não gosto nem de lembrar, porque a gente pensa que vai ser mil maravilhas, vai ser, né, tudo lindo, maravilhoso. Tem pessoas que têm sorte de ser bem tranquilo, mas tem gente, no meu caso, eu tinha um desejo de ter parto normal, mas assim, tipo, dessa forma que eu expliquei. Porém, se eu tivesse cesárea, eu não queria ter, né, passar o que eu passei, né? Tive cesárea, sofri toda a dor do parto e foi bem complicado. Então é isso, gente. Daqui pra frente eu vou começar a postar muitos vídeos relacionados à maternidade, relacionados a cuidados na gestação, com o bebê, pós-parto, amamentação. Acompanha a minha rotina com ele, me segue no Instagram. Acompanha a minha rotina junto com o Luca em casa. Tudo que eu faço por lá, eu passo bastante dicas também. Eu quero vocês bem pertinho de mim. Deixa nos comentários se você passou alguma coisa parecida do que eu passei, se você teve alguma intercorrência na sua gestação. Então fica comigo, você que é mamãe de primeira viagem, ou de segunda viagem, de terceira viagem, que seja, você que tá querendo engravidar, você que já tem um bebê pequeno, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Me segue lá no Instagram e eu vou estar passando pra vocês, assim, tipo, toda a minha rotina, como que eu faço pra trabalhar em casa pela internet, cuidando do meu filho. Então eu vou estar passando pra vocês tudo isso, ajudando vocês da forma que eu puder e que der. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque realmente foi um relato, mas os próximos vão ser mais curtinhos, mais objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!